Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aos crimes contra a vida, crimes que são também da competência do Tribunal do Júri, por serem crimes dolosos contra a vida, além do próprio homicídio. No artigo 122, nós vamos ter aí a participação em suicídio, aqui nós vamos ver a questão da eutanásia e também a questão da mutilação, que foi incluída nesses crimes aqui em 2019, pela nossa legislação em 2019, exatamente pela Lei 13.968 de 2019, trouxe também a automutilação, enfim, junto aí com a participação no suicídio ou na tentativa de suicídio com resultado de lesão grave. São figuras muito importantes e que o que tem de diferente é normalmente a conduta é da própria vítima, o sujeito ativo da realização da conduta que vai causar dano é da própria vítima. Então, por isso que nós temos o suicídio, também denominado pela doutrina, às vezes, como autocídio, e a outra figura, automutilação, sempre com a participação, o concurso de um terceiro, que é quem vai responder aqui pelo Código Penal, que é aquele que atenta contra a sua própria vida, é um comportamento que caracteriza autolesão e, portanto, não é relevante do ponto de vista criminal. Se ele não consegue se matar, por exemplo, na tentativa de suicídio, o terceiro vai responder se a lesão resultante for grave, porém, o próprio suicida não responderá, ainda que sobreviva. Muito bem. Nós temos as duas hipóteses de participação, que é a participação moral ou material, tanto no suicídio quanto na automutilação. Essa participação no autocídio está aí prevista no artigo 122 do Código Penal e também ela é repetida no artigo 207 do Código Penal Militar. Como eu disse, o suicídio não é punido em relação ao suicida, quando apenas tentado. Na verdade, ele precisa de tratamento, porque ele suprime todas as hipóteses de autopreservação. Na verdade, o bem jurídico vida é indisponível, porém, essa tentativa contra si mesmo causa-lhe danos em si mesmo e, portanto, merece uma atenção do ponto de vista da saúde mental e não propriamente do sistema punitivo estatal. A participação, como eu ia dizendo, pode ser moral ou material, em suicídio ou na automutilação. Essa figura da automutilação foi introduzida no Código Penal após a ocorrência de diversas hipóteses, que chegava, na maior parte, a se realizar por meio da internet, desafios em que a pessoa acabava se automutilando, em outros casos, inclusive, chegava até mesmo a se matar e, portanto, já seria a outra figura da participação no suicídio, ainda que de forma remota, ainda que de forma virtual. Então, a figura do artigo 122 define como crime induzir ou instigar. Primeira observação é que há um grau de diferença entre esses dois núcleos do crime. Induzir é fazer criar a vontade. A pessoa não pensava nem em se matar, nem em se automutilar. E acaba nascendo essa vontade dentro de um contexto, por vezes até mesmo de saúde mental, ou porque foi criada essa crença nesse desafio pela internet e assim por diante, com alguma premiação ou reconhecimento. Então, faz-se nascer a vontade que não existia de se automutilar ou de se matar. Já na figura do instigar, nós temos que a vítima já desejava se matar ou já desejava se automutilar. Muitas vezes ela verbaliza isso e o terceiro reforça, a apoia moralmente ou lhe fornece as condições materiais para que realize o seu intento. Isto na automutilação e também no suicídio por meio do núcleo instigar. Já existia a vontade, reforça-se na pessoa essa vontade que ela já tinha. A pena é de 6 meses a 2 anos. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, não é? Então,
caracterizando as hipóteses da lesão corporal grave e da lesão corporal gravíssima, que vamos verificar e vamos analisar em um outro tópico, em uma outra aula específica, não é? A pena já sobe, ela já é de 1 a 3 anos de reclusão. Nessa mesma hipótese, quanto ao suicídio, se ele se consuma ou se da automutilação resulta morte, a pena é de 2 a 6 anos. Lembrem-se que o homicídio doloso, realizado pelo próprio agente contra a vítima, a pena é de 6 a 20 anos. Aqui é de 2 a 6 anos. Vamos ver ainda, estudar ainda o infanticídio, num outro tópico, ou em separado, melhor dizendo, e vão verificar que a pena é basicamente a mesma. O sujeito age instigando, reforçando a vontade do suicídio ou da automutilação, ou induzindo a se suicidar ou a se automutilar, porém com resultado morte. Nessa hipótese, a pena passa a ser de 2 anos a 6 anos de reclusão. A pena é duplicada, portanto, é causa de aumento de pena se o crime é praticado por motivo egoístico, por motivo torpe ou por motivo fútil. Motivo egoístico, não é como, por exemplo, quando alguém quer receber uma herança e faz isso em relação ao herdeiro concorrente, ele está preocupado apenas em ficar como único herdeiro ou obter alguma vantagem nesse sentido. O motivo torpe é aquele repugnante e o fútil é aquele absolutamente desproporcional, insignificante entre as razões para cometer essa participação, essa instigação, esse induzimento e o fato de a pessoa se matar ou se automutilar. Se a vítima for também menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, então também a pena será duplicada. Nós temos ainda no parágrafo 4º a previsão de que a pena é aumentada até o dobro se a conduta for realizada por meio da rede de computadores ou de rede social ou transmitida em tempo real. Em algumas hipóteses dos desafios que realizavam por meio da internet, o desafio implicava, inclusive, na transmissão ao vivo do ato que a vítima realizava, a automutilação normalmente, ou até mesmo o suicídio. Portanto, a pena, no caso dessa suicídio ou automutilação, com resultado morte, por exemplo, ela vai ser aplicada, como vimos, se o suicídio se consuma ou se a automutilação resulta em morte, a pena é de 2 a 6 anos. Portanto, a gente vai, naquela hipótese de realização pela internet, pela rede mundial de computadores, a pena vai ser aumentada na terceira fase do cálculo até o dobro. Portanto, 4 a 12 anos, em tese, a possibilidade da pena chegar. E será aumentada da metade se o agente que realiza o induzimento ou a instigação é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual, na onde está a pessoa que vai se automutilar ou vai se matar. Aquele que é o líder ou coordenador desse grupo na rede, ou dessa rede virtual vai ter a sua pena aumentada em relação a estas figuras anteriores que nós já vimos. Nós vamos encontrar também uma interpretação autêntica, ou seja, feita pelo próprio legislador, no parágrafo 6º do artigo 122, quando ele manda fixar, na hipótese de lesão corporal gravíssima, o artigo 122, parágrafo 1º, vai dizer que se a vítima for vulnerável, isto é, menor de 14 anos, ou por alguma enfermidade, deficiência mental ou incapacidade de oferecimento de resistência, ela acaba, então, sofrendo essa lesão gravíssima. Aí, nessa hipótese, o legislador manda aplicar o artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal, que é o correspondente à lesão corporal de natureza gravíssima. E também vai dizer no parágrafo 7º do artigo 122, que se a vítima não tem o necessário discernimento ou incapacidade de oferecer qualquer tipo de resistência, uma criança muito nova que não entende o que está acontecendo,
ou o que vai ser feito com ela, ela não tem nenhuma capacidade de resistir ao induzimento, à instigação e de compreender exatamente a dimensão daquilo ao que ela está sendo instigada ou induzida. Nessa hipótese dessa vítima, o legislador determina a aplicação do artigo 121 propriamente dito e, portanto, caracterizando homicídio. A própria vítima é longa-manos daquele que está induzindo, então, na verdade, não há uma capacidade de resistência, ele, na verdade, está executando um ato por meio da própria vítima instigada ou induzida, e, nesse sentido, vai ser aplicado o artigo 122, parágrafo 7º, determina a aplicação do artigo 121, isto é, da pena de 6 a 20 anos do homicídio. No contexto da participação em suicídio, é importante nós termos presente a figura da eutanásia. Ela é importante aqui, porque há sempre uma confusão. Quando nós falamos e verificamos a ocorrência da eutanásia, normalmente ela envolve que o sujeito ativo é quem mate aquele que está em estado terminal, retire-lhe a vida, para ser, então, um homicídio consensual. Nós não temos no Código Penal a figura específica da eutanásia. No anteprojeto de 1999 existia, enfim, e há também no PLS 236 o tratamento da eutanásia como crime, e a gente tem algumas figuras, como já vimos na Corte Europeia de Direitos Humanos, o reconhecimento como um direito à eutanásia em alguns países, como a Holanda, a Suécia, tem a previsão e autorização de realização da eutanásia. No Brasil não tem, e os projetos que estão em andamento são no sentido da sua proibição de manutenção como crime. Mas há dois comportamentos importantes que a gente tem que fazer uma distinção nesse sentido. Por quê? Quando o sujeito ativo realiza os atos de matar aquele que está em estado terminal, está muito doente, está sofrendo demais, normalmente, então, nós estamos falando de homicídio, porque é matar alguém. E aí, o que pode ocorrer pela jurisprudência é a aplicação do homicídio privilegiado, do parágrafo 1º do artigo 121, figura que vai dar uma causa de diminuição de pena no caso deste tipo de comportamento. Isto é diferente do auxílio ao suicídio, que também muitas vezes é confundido e chamado também de eutanásia, porque em alguns casos que nós verificamos em ONGs internacionais, em instituições internacionais que realizam esse tipo de comportamento, como na Suíça, tem a Exit, que inclusive talvez vocês já tenham visto esse nome ou pela internet ou num filme, não é? Como eu era antes de você, alguma coisa assim, o título do filme, vocês vão verificar que, na verdade, nessas hipóteses, o que se faz é verificar as condições de discernimento da saúde mental do paciente, da pessoa que está sofrendo e está em estado grave e terminal, e, na verdade, não se ministra nenhum medicamento à pessoa, se entrega para que ela própria tome esse medicamento que vai levá-la a óbito, e dentro de uma situação em que ela dorme e depois falece. Em alguns casos, nos Estados Unidos, nós verificamos que a hipótese também é de auxílio ao suicídio e não de homicídio, no sentido de eutanásia, porque quando a pessoa não pode propriamente injetar uma substância letal nas suas veias, na razão de alguma paralisia propriamente dita, se monta todo um mecanismo que é disparado por ela e a injeção é aplicada. Não é a pessoa que vai e aplica nela, propriamente dito. No estado do Oregon e em algum outro estado, que agora não me recordo, é autorizada a eutanásia nos Estados Unidos. Há sempre uma distinção entre eutanásia, distanásia e ortotanásia. A eutanásia é esse tirar a vida, interromper a vida, por meio de um procedimento que mata o paciente terminal, com a concordância desse paciente, na maior parte dos casos, não é? Já a distanásia é a distensão da vida, é o prolongamento antiético, inclusive, da vida por meio de aparelhos da medicina que hoje permitem o prolongamento
do funcionamento de diversos órgãos e, portanto, num estado vegetativo, porém, estendendo essa vida. A ortotanásia é aquela em que se ministra analgesia, em que se faz a assistência ao paciente no final da sua vida, e muitas vezes retirando apenas meios artificiais de sustentação da vida, de tal forma que evolui para a morte. Isso é ortotanásia, é diferente, e já se discutiu bastante em razão de uma confusão entre a ortotanásia e a eutanásia. A evolução natural para a morte, retirando os mecanismos artificiais, estando o paciente tendo condições de discernimento e em pleno gozo da saúde mental, no sentido de entender tudo o que está acontecendo, ele pode até mesmo recusar tratamentos e buscar alguns tratamentos paliativos para evoluir naturalmente para a morte. Então, esse mecanismo não pode ser confundido. A ortotanásia não pode ser confundida com a eutanásia, que é a realização de analgesia, de controle para evitar o sofrimento do paciente, mas que evolui para a morte com a retirada de mecanismos artificiais e que seriam efetivamente apenas para prolongar, muito próximo da distanase, para prolongar a vida. E por meio da ortotanásia, evolui naturalmente, sem a interferência, sem aplicação de injeção, sem ministrar medicamento que vai matar o paciente. É uma questão que é muito analisada no Brasil e no mundo à base dos princípios da bioética e a sua relação, o biodireito, não é? A relação entre a bioética e o direito, baseada em princípios como o da autonomia, que estabelece as próprias escolhas, e aqui um conflito entre disponibilidade da vida como sendo uma possibilidade ou não, ou, de outro lado, a opção pela morte, feita pela própria pessoa em condições e com capacidade mental de entender todo o ato. O princípio da beneficência leva à discussão de que se deve fazer sempre o bem à pessoa, e aí traz um paradoxo, uma relação, uma discussão entre vida digna e dignidade também na morte, implicando a vida digna até o seu último momento. Essa é uma relação e essa é uma discussão importante. E aí nós temos, então, uma discussão de justiça distributiva dentro de uma verticalidade, não é? Ou comutativa dentro de uma horizontalidade, com um acesso de justiça e equidade para todas as pessoas. Essa que é uma questão importante. Estamos vivendo no meio de uma pandemia, não é? No meio de uma pandemia, e ninguém, obviamente, nesse estado, quando chega a ser entubada, enfim, em outras situações, nós temos aí uma discussão importante, porque as pessoas, em algumas hipóteses, estão em algumas situações críticas, morrendo por falta de medicação para sedá-la, para permitir intubação, noutras, faltando essa medicação, ou, aliás, faltando respirador, fica numa fila de espera e acaba morrendo. Então, dentro dessa pandemia, existe toda uma discussão até mais ampla, que seria uma espécie de morte causada pelo próprio sistema falho para pessoas que teriam condições de sobreviver, mas não é propriamente uma ortotanásia nessas hipóteses, mas é o colapso do sistema de saúde como um todo. Aqui um slide apenas para registro histórico de 2005, que havia toda uma discussão entre médicos e especialistas em bioética, defendendo a realização da ortotanásia, que não é uma espécie de eutanásia, mas, como eu expliquei, é a realização de analgesia e eliminação de sofrimento para a vítima, mas retirando qualquer tipo de equipamento artificial que prolongasse a vida de um doente terminal. Com a retirada desse suporte, desses equipamentos, o paciente evolui para a morte, e aí, ou seja, a própria natureza se encarrega da morte, era matéria em 2005. Em 2009, foi Luxemburgo quem legalizou a eutanásia, Holanda e Bélgica foram os primeiros países a legalizá-la, os Estados Unidos, Oregon e Washington permitem o suicídio assistido. Suicídio assistido, então, é diferente de eutanásia. Suicídio assistido, não é? É aquela hipótese
que nós estamos falando mesmo da participação no suicídio, que no Brasil é crime, lá não é. Mas aqui quem realiza o ato de se matar é o próprio paciente terminal. O médico, o enfermeiro, eles apenas auxiliam. Por isso, suicídio assistido. Aqui no Brasil, suicídio assistido é crime. Aqui uma matéria também de 2010, falando da Associação Dignitas, e dela surge também o Exit, a Exit também em Zurique, baseadas ambas em Zurique, e aí tem na Suíça o que eles aplicam, uma droga veterinária, porém faz toda uma analgesia e faz com que a pessoa durma e depois, com a própria pessoa tomando essa medicação, vai evoluir para a morte. Aqui alguns dados estão desatualizados, mas vejam que são vários casos, né? Até 2009 foram 1.041 suicídios assistidos lá nessa instituição, com 5.698 membros, e dentre eles, inclusive, 7 brasileiros naquela altura, e essas pessoas todas aguardando aí uma oportunidade ou sustentando esta associação. Cerca de 70% dos inscritos são aprovados, 30% são rejeitados por problemas de saúde mental, muitas vezes, ou outras circunstâncias. Apenas 13% é que realizam o suicídio assistido. Aqui a referência a outra instituição, que atende pacientes terminais também, não é? E aí, ou seja, se as pessoas podem decidir ou não, foi objeto de decisão em 2006. Em 2017, em 2018, havia 120 mil membros na associação, 1.204 auxílios ao suicídio. Em 2017, 1.032 auxílios ao suicídio. E tem aí o link para qualquer aprofundamento. Ou para quem esteja fazendo pesquisa na temática, que é um tema também bastante controverso em vários países, como o Brasil. Aqui alguns dados da própria instituição, e aqui em 2012, a revista Época fazendo aí um relato com relação a brasileiros e esse tipo de situação. Na Holanda, a eutanásia entrou em vigor em 2002 e penalizava a sua má prática com pena de até 12 anos de prisão. O suicídio assistido e aquela praticada por médico foi legalizada, então, em 2002, e aí em 2002 foram realizados 1.882, em 2016, 6.000, já dobrou, tem aí esses dados e as fontes. Na Alemanha, com relação à eutanásia, opções, Suíça ou suicídio assistido, não é, que é a eutanásia passiva, também com orientações de fornecimento do medicamento para o paciente tomá-lo por si mesmo. 2015, parágrafo 217 do Código Penal alemão, dizia que quem tem a intenção de promover o suicídio de outro, lhe garantir, obtiver ou intermediar essa oportunidade em caráter comercial, seria punido com pena de até 3 anos de prisão. Em 2020, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha entendeu que esse parágrafo 217 não é compatível com a lei fundamental, com a Constituição. Em outras palavras, não haverá mais a punição do parágrafo 217 em relação ao suicídio. Aqui tem alguns links, se alguém desejar aprofundar, tem aí, então, acesso desse material para possibilitar que façam suas pesquisas nessa temática e os seus estudos de aprofundamento. Até mais.